Então, turma, vamos começar aí nossa segunda aula. Queria só fazer uma correção. No finalzinho da nossa primeira aula, eu falei certo, depois falei errado, tá? Sobre a água e o óleo, tá? A água fica embaixo e o óleo fica em cima, tá? Isso acontece devido à densidade. A densidade da água é 1 e do óleo é menor do que 1. Então, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. E a partir daí a gente consegue separar, tá? A gente consegue separar através da separação de decantação, ok? Então, a gente mistura, passa um tempo, a água desce e o óleo fica em cima, tá? Desculpa aí pela confusãozinha aí nos últimos minutinhos aí da aula anterior, tá? Que eu falei certo, depois troquei. Então, agora vamos lá, a gente vai estar estudando sobre organização celular, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre célula. Bom, célula, né? O que é célula? A gente sempre ouve falar, né, de célula. Então, célula, gente, é a menor estrutura funcional de qualquer ser vivo, tá? É como se fosse o alicerce de uma casa. Eu não consigo ter o telhado se eu não tiver o chão da minha casa, tá? Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Todo ser vivo, ele só consegue ter os órgãos se ele tiver o básico, que é a célula, tá? Então, a estrutura principal que nós temos é a célula. A célula forma tecidos, tecidos formam os órgãos os sistemas, e o sistema a gente forma o organismo, que é um ser vivo, tá? Então, a célula é de extrema importância. Nós temos um único, até então, né, organismo que é acelular, que é o vírus, que aí, né, é a sensação aí do momento que está todo mundo falando, né? No caso, por exemplo, do Covid, né? Causador do Covid, o SARS-CoV, né? Então, o vírus, ele é um organismo acelular, ele não tem célula. Ele tem uma cápsula proteica e um material genético no seu interior. Só isso que ele tem, tá? E claro que nós temos vários tipos de vírus, né? Nós temos, por exemplo, o vírus da gripe, que é bastante conhecido também. Mas nós temos vírus bons também, tá? Então, a gente não tem vírus só causadores de doenças, nós temos vírus legais também, que fazem muitas coisas legais. Mas isso é assunto para outra aula. Então, as células, né? Então, tirando o vírus, todos os outros seres vivos que vocês conheçam, né? Conhece, tem célula, tá? Esses organismos podem apresentar uma célula procariótica ou uma célula eucariótica, tá? Os únicos organismos que possuem célula procariótica são as bactérias, tá? Procariótica vem de pró, vem de antes, vem de muito tempo. Então, a célula procariótica, aqui as imagens, tá? Estão trocadas, agora que eu vi. A célula procariótica foi a primeira célula que surgiu, tá? Então, a célula procariótica é essa célula que está aqui de amarelo, ok? Agora que eu vi que os nomes ali em cima são trocados. Então, a célula procariótica, ela não possui núcleo. A célula eucariótica, ela já possui núcleo, tá? É a diferença principal entre uma célula procariótica e eucariótica, tá? Procariótica, a célula é mais simples, porque foi a primeira célula que surgiu, isso há 4 bilhões de anos atrás. Depois, né, passado um processo evolutivo, houve o aparecimento da célula eucariótica, né? Só lembrar eu, né, a célula que eu tenho no meu corpo. De que essas células, quais são as composições dessas células? Então, as duas têm membrana plasmática, que é esse envoltório aqui da célula, tá? A membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula, tá? É como se fosse uma portaria de uma empresa, tá? Então, controla ali o que entra e o que sai de dentro da célula. Tudo acontece, tá, gente, no interior da célula, é extremamente importante.
Nós temos o citoplasma, que aqui na célula eucariótica, esse azul aqui. Então, no citoplasma da célula eucariótica, nós temos várias organelas. Cada estruturinha que vocês estão vendo aqui é uma organela. Aqui nós temos a mitocôndria, nós temos o complexo de Golgi, tá? Então, cada organela aqui tem uma função. Aqui também, né, na célula procariótica, o citoplasma está de verde. E a célula procariótica, ela não tem muitas organelas, tá? E no citoplasma, ele é um material gelatinoso, tá? Na célula procariótica, no citoplasma, nós encontramos o material genético, né? O que nós chamamos aí de DNA, ácido desribonucleico, que é o nosso material genético. Na célula eucariótica, o material genético já fica localizado dentro do núcleo, então já fica protegido pelo envoltório nuclear, ok? Então, célula procariótica, ela tem membrana plasmática, citoplasma e não tem núcleo, e tem material genético. Célula eucariótica, ela tem membrana plasmática, ela tem um citoplasma, ela tem um núcleo e tem material genético, tá? Então, a principal diferença de uma célula eucariótica para procariótica, eucariótica tem núcleo, o material genético fica no interior desse núcleo, e na célula procariótica, o material genético fica disperso no citoplasma, ou seja, ele fica solto no citoplasma. Então, a gente pode classificar, né, os seres em seres procarióticos ou eucarióticos. Quem são os seres procarióticos? As bactérias. Quem são os seres eucarióticos? Todos os outros. Fungos, plantas, animais, protozoários, todos são seres eucarióticos, tá? Eucariontes. Esses seres também a gente pode classificar eles de acordo com a quantidade de células que eles têm. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Unicelulares são aqueles seres que têm apenas uma célula, tá? Coloquei alguns exemplos aqui. As bactérias, os protozoários, as leveduras e as algas unicelulares, tá? Quem que são os seres pluricelulares? São aqueles seres que têm duas ou mais células. No nosso caso, por exemplo, nós temos trilhões de células, tá? Então, as plantas, os animais, as algas pluricelulares, os fungos, tá? Então, todos são seres pluricelulares, né? Então, bem tranquilo. Unicelular, uma célula, é composto por uma célula. Então, as bactérias, por exemplo, eles são seres unicelulares procariontes, tá? No caso, por exemplo, das leveduras, eles são seres eucariontes unicelulares. No caso aí, por exemplo, a gente são seres eucariontes ou eucarióticos, né? Com células pluricelulares, tá? Pluri vem de muito. Alguns lugares vocês vão achar também como multicelular, tá? Então, a gente fala pluricelular ou multicelular, tá? Uni de um, pluri de muitos, como a gente vê em português, né? Então, aqui bem tranquilo, né? Então, a gente finaliza nossa segunda aula e a gente se vê na nossa terceira aula de ciências, tá? Um abraço, turma!